que é justamente o consumo de cigarro eletrônico e a saúde respiratória. Um alerta de perigo, e a gente vai conversar sobre esse assunto, claro, com ela, a doutora Rita Silva, pneumologista. Então, o cigarro eletrônico ainda é visto por muitos jovens como uma alternativa moderna, inofensiva ao fumo tradicional, né, doutora Rita? Mas não é bem assim. Tem sido um motivo de preocupação entre os profissionais de saúde? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Widerlan. Realmente é uma preocupação. O cigarro eletrônico, ele não é inofensivo, como se pensa. Ele não é uma alternativa ao cigarro convencional. Tanto é que muitos jovens estão entrando no tabagismo através do cigarro eletrônico, que ele causa dependência tanto quanto o cigarro convencional. Então, não é da mesma forma que o vaping leva para o consumo de cigarro tradicional, também há um efeito inverso. Ele também tem sido buscado por pessoas que estão deixando o consumo de cigarro tradicional, acreditando também que vão deixar o vício. Exato, acreditando que vai deixar o vício. Muita gente está saindo do cigarro convencional e adentrando no vape, no cigarro eletrônico, imaginando que ele é uma alternativa para parar de fumar e que ele não causa dependência. Na verdade, o cigarro eletrônico ele tem um conteúdo muito maior de nicotina do que o cigarro convencional e do que é informado pelo fabricante lá nas indicações. O teor de nicotina dele é muito alto. O cigarro eletrônico ele é um dispositivo que ele contém uma parte sólida e uma parte líquida. E ele é acionado por eletricidade. Quando você suga, ele aciona e forma um aerossol, que é isso que a pessoa inala. E nesse aerossol contém inúmeras substâncias que se depositam no pulmão e na via aérea. Entendo. Doutora Rita, aí é um tema muito importante esse, Thaís, porque estamos vivendo uma época em que os jovens utilizam isso também dentro de uma estética, né, futurista, e acaba muitas vezes se colocando em risco. Os sabores atraentes, e estamos falando de um produto que ainda não foi regulamentado pelo país, tá? O comércio é ilegal, o comércio de cigarro eletrônico. Esses aspectos, eles precisam também de um reforço nas fiscalizações, para tentar garantir a saúde dos nossos jovens. Tem muita gente que a senhora tem recebido, principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes, já fazendo o consumo de cigarro eletrônico, doutora? Sim, o principal grupo consumidor de cigarro eletrônico são os adultos jovens de 18 a 24 anos. A massa da população está nessa idade. Vem aquele outro grupo das pessoas que utilizam cigarro convencional e querem parar de fumar e estão indo para o cigarro eletrônico de forma muito sem informação. Esse é um outro grupo também que está sendo muito utilizando o cigarro eletrônico. E como você falou, o cigarro eletrônico é proibida a comercialização no Brasil. Então, tudo é clandestino. Esses aromatizantes, sabor chocolate, menta, frutas vermelhas, sabor cítrico, que contém no cigarro eletrônico, disfarça um pouco as substâncias que contém nele, mas também são prejudiciais à via aérea. A via aérea, ela foi feita para receber um ar filtrado, umedecido e aquecido. Tudo que entra na via aérea diferente disso causa um dano no pulmão e na via aérea. Então, esse cigarro eletrônico já foi enumerado mais de 2.000 substâncias diferentes dentro do cigarro eletrônico. Nossa. Até mesmo metais pesados como chumbo, níquel, contém no cigarro eletrônico e isso se deposita na via aérea causando danos. Agora falando sobre os riscos de fato, vamos lá. É possível realmente levar a óbito o cigarro eletrônico diante do quadro que possa ser apresentado também nos órgãos da pessoa que consumiu por meses, por anos, por exemplo? É possível, sim. Existe uma doença chamada EVALI, que é uma doença totalmente causada pelo cigarro eletrônico. Ela foi identificada pela primeira vez em 2019 nos Estados Unidos e é uma doença muito aguda, não é uma coisa crônica que você vai utilizando o cigarro eletrônico e com o tempo você desenvolve. É uma doença aguda ocasionada por tosse, desconforto respiratório, falta de ar que leva à insuficiência respiratória. Por isso que a gente tem visto muitas hospitalizações em UTI devido ao uso do cigarro eletrônico. É essa doença chamada EVALI. Então, é mais perigoso do que se imagina.
muito mais perigoso do que se imagina. Imagine um dispositivo pequenininho que contém mais de 2.000 substâncias diferentes, que vai se depositar na sua via aérea, uma grande quantidade de nicotina que vai causar a dependência física, psíquica e emocional, assim como o cigarro convencional. Isso se deposita na sua via aérea e causa os danos. Doutora Rita, tóxico. Qual o tempo que pode levar a complicações mais severas? Quanto tempo de uso pode levar a complicações mais severas? Isso é relativo ou já tem algum dado a respeito? Isso é variável, isso é muito relativo. O cigarro convencional, a gente vê que há anos de utilização do cigarro convencional, as pessoas evoluem para doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e até mesmo câncer. Essas doenças também estão implicadas no cigarro eletrônico. Com o uso crônico, você pode evoluir na vida adulta, lá para a casa dos 50, 55 anos, um câncer de pulmão, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas não só isso, tem a doença aguda também causada pelo cigarro eletrônico. Recentemente, esse mês, ou no final de outubro, um jovem de Arapiraca foi internado na UTI com uma doença aguda causada pelo cigarro eletrônico. Isso tem sido muito comum, mas é pouco divulgado, então as pessoas não sabem. Existe um grau de lesão que um médico especialista ele avalia também no pulmão de um paciente? Eu gostaria que a senhora falasse desse grau. Grau 1, grau 2, grau 3, que é considerado o nível mais crônico e o mais preocupante. A gente processo. tem os testes de função pulmonar, a espirometria, que é um exame que ele mostra as capacidades pulmonares. A doença relacionada ao cigarro é uma doença chamada de distúrbio ventilatório obstrutivo. Esse distúrbio ventilatório obstrutivo, ele pode ser leve, moderado ou grave. Então, a depender do comprometimento que você tem, você pode ter um distúrbio obstrutivo leve, moderado ou grave, que é a sua capacidade respiratória que está diminuída ou de forma leve ou moderada ou grave, né? Mas existem os exames de função pulmonar que vão mostrar como está o funcionamento do seu sistema respiratório. Aí, a partir desses exames, a gente tem uma noção do grau de comprometimento desse sistema respiratório pelo tabagismo. É aquele teste do sopro, doutora, que Exato, a pessoa faz também para saber a força. Isso né? chamado de espirometria, é o teste do sopro, exatamente é o teste isso. Do sopro, né? Então, o principal sintoma de quem utiliza o cigarro eletrônico é o cansaço? O que é que se verifica? É a tosse. O principal sintoma é a tosse e as pessoas às vezes nem percebem que estão tossindo. Tem um pigarro, sabe aquele pigarro que você tem aqui, daqui a poucos minutos você tem outro? Começa aquele pigarro que evolui com tosse e disso vai evoluindo com os outros sintomas de falta de ar, de desconforto respiratório, principalmente aos esforços físicos. Tem aquela pessoa que fuma, tá tranquila, mas faz um esforço físico, tem uma tosse e ela nem percebe. E ela nem linka isso ao tabagismo, ao cigarro. O pigarro, nesse caso, então, doutora, é algo que precisa ser observado, é isso? É um sinal de que algo não vai bem, que você precisa investigar. Porque não é normal você ficar pigarreando ao longo do tempo. Sim. Isso é um sinal que precisa ser avaliado e diagnosticado à raiz. Tá aí, nós batemos esse papo, portanto, aqui com a doutora Rita Silva, ela que é pneumologista. De maneira geral, qual a orientação que se dá em relação a cigarro eletrônico? A gente sempre bateu nessa tecla aqui, não é a primeira vez que a gente conversa, né, doutora Rita? E realmente há um alerta e uma preocupação muito grande. Ainda há um desconhecimento muito grande acerca das substâncias que existem nesses equipamentos, mas a gente não pode deixar de trazer aqui sempre as atualizações, porque a cada dia se descobre uma coisa diferente, né? A cada dia se descobre uma coisa diferente, há muita falta de informação. Muitos jovens acham que o cigarro eletrônico é inofensivo e que não causam dependência. Ninguém sabe realmente o que contém de fato dentro do cigarro eletrônico, já que é tanta coisa que não dá nem para enumerar, mas são coisas que não são próprias da via aérea, são substâncias que não são para chegar até a via aérea e são tóxicas, e há muito inocência em relação ao cigarro eletrônico. É importante essas dicas, até porque estamos vendo todos os fins de semana, né? Sexta, sábado e domingo, jovens fazendo uso de cigarro eletrônico, às vezes até longe dos olhares dos pais, mas que
quer viver esse sentimento de liberdade ao lado dos amigos, ao lado das pessoas que ele realmente tem o interesse de mostrar ali para a sociedade que está vivendo essa liberdade. Precisa ter muito cuidado nesse momento, né, doutora? Muito cuidado, principalmente nos adolescentes que na escola eles estão consumindo cigarro eletrônico, eles conseguem comprar de forma clandestina e sem os pais saberem, estão consumindo escondido dos pais. É isso, essa é a doutora Rita Silva, pneumologista. Obrigada pela presença, doutora Rita. Volte sempre. Eu que agradeço. Acho que é importante a gente trazer aqui sempre alertas como esse, envolvendo aí um consumo altamente que está se desenvolvendo, né? Que cresce bastante em relação a um produto que não tem regulamentação. Isso que é o pior, né? É proibido, mas ainda se vê um comércio livre em todos os lugares, porta de bar, é feira, escola, é artesanato, é galeria, então escolas. Essa é a realidade que nós vivemos em relação ao comércio de cigarros eletrônicos. Vamos aguardando e aguardando aí os próximos passos em relação à regulamentação ou não, manutenção de proibição de venda ou não. O fato é que faz mal à saúde e é preciso deixar a população muito bem informada. Campanhas educativas são mais do que nunca importantes nesse período para alertar os nossos jovens sobre os perigos. Obrigada, doutora. Muito obrigado, doutora Rita. Obrigada. 7h42, Viderlan, hoje é aniversário.